Olá meninos, então vamos aqui olhar para o desafio que eu vos deixei. Quem não fez ainda, antes de ver este vídeo, que tente fazer. Isto é um exercício muito giro de aplicação desta parte das funções que nós estamos a dar agora. Função composta, função inversa, imagem de uma função, de uma imagem de um ponto por meio de uma função. Bem, todos esses conceitos estão aqui envolvidos. Temos também aqui a questão D, tal como eu vos expliquei, envolve então a calculadora gráfica. Não irei resolver neste vídeo, vou deixar o enunciado por resolver no próximo vídeo que irei fazer a explicar alguns conceitos de base de utilização da calculadora. Certo? Portanto, vamos a isso. No enunciado diz: a distância D percorrida em quilómetros. Isto é algo que é muito comum nos exercícios deste género, contextualizados. Temos que ter o que é que significa então aqui a nossa função. Normalmente a função tem uma letra que é associada então ao que ela representa. Neste caso é um D de distância. Diz-nos sempre as unidades, neste caso são quilómetros. Portanto, D é a distância percorrida em quilómetros por um avião de longo curso à velocidade de cruzeiro, T horas depois de estabilizar então em velocidade de cruzeiro. Correto? Portanto, o T é tempo em horas, que é maior ou igual que zero, faz sentido, e é definido então pela expressão 910T. A partir do momento em que entra em velocidade de cruzeiro, a quantidade de combustível Q, portanto o Q de quantidade de combustível, em litros, no depósito do referido avião, portanto aqui é a quantidade que está no depósito. Portanto, obviamente, à medida que a distância aumenta, estes valores vão diminuindo. É dada pela expressão 200.000 menos 14,05D, ou seja, dada em função da distância. A distância é dada em função do tempo. Portanto, vamos ver as questões. Determina a quantidade de combustível existente no depósito do avião no momento em que entra em velocidade cruzeiro. Ou seja, sendo que D é a distância percorrida pelo avião, depois de estabilizar em velocidade de cruzeiro, nós estamos aqui à procura então do D igual a zero. Portanto, para dar a resposta à linha A, nós precisamos de determinar o Q de zero, ou seja, 200.000 menos 14,05 vezes zero. Portanto, obviamente vai dar então os 200.000 litros. Esta é então a quantidade de combustível existente no depósito do avião quando entra em velocidade de cruzeiro. Faz todo sentido, temos aqui os tais 200.000 menos e vamos retirando esta quantidade que varia em função da distância. Vamos então ver a linha B. Determine a distância será então a função D, percorrida pelo avião durante os primeiros 90 minutos após entrar em velocidade de cruzeiro. Portanto, esta é a primeira questão. A seguir tem outra, já vamos analisar. A distância D percorrida durante os primeiros 90 minutos será então o D de 90. Será isso? Então, o T é o tempo aqui nós queremos os 90 minutos, queremos a distância à custa destes 90, portanto, D de 90 parecia intuitivo. Mas muita atenção aqui às unidades. O T está dado em horas. Os 90 estão dados em minutos, portanto, nós temos que utilizar as mesmas unidades do enunciado. Portanto, não vamos calcular o D de 90, vamos sim pensar quantas horas são 90 minutos. Já pensaram? Ora, muito bem, são exatamente 1h30, ou seja, 1,5 horas. Vamos então calcular o D de 1,5, fazendo 910 vezes 1,5. Vamos lá ver então quanto é que vocês obtêm nesta multiplicação. 910 vezes 1,5 dá então 1365. Que em distância, a distância está dada em quilómetros. Portanto, aqui a nossa resposta é dada em quilómetros. Atenção às unidades. Nós temos sempre de indicar as unidades. Agora, a segunda questão, ainda na linha B, é qual a quantidade de combustível gasta durante esses 90 minutos? Ou seja, quantidade de combustível gasta
em função da nossa distância, que já sabemos que é então 1365. Então vamos ver que quantidade vai ficar no depósito passados estes 90 minutos. Sabendo a que fica no depósito, facilmente nós conseguimos saber quanto foi gasto. Portanto, fazendo o Q de 1365, nós obtemos, fazendo assim, menos 14,05 vezes 1365. Portanto, fazendo então este cálculo, é fazer menos 19.100. Isto dará 180.821,75. Mas atenção que isto corresponde à quantidade que fica no depósito. Portanto, nós não queremos a quantidade que fica no depósito, mas sim a quantidade gasta. E a quantidade gasta será então a quantidade inicial, não é? Menos, então, os 180.821,75. E, obviamente, nós obtemos o valor que já estávamos à espera, que era os tais 19.178,25, não é? Litros. Quantidades é, então, aqui em litros. Na prática não precisávamos ter feito aqui isto tudo se nós percebêssemos exatamente que esta expressão era então o depósito inicial menos o combustível gasto. Portanto, se eu quero o combustível gasto, eu tenho então apenas de fazer este cálculo. Em todo o caso, para quem não compreende tão bem aqui o que é que significa esta nossa expressão, pode percorrer estes passos todos, não tem problema. Mas entendam que isto faz sentido, isto é a quantidade no depósito inicial, então se esta é a quantidade inicial do depósito, esta parte aqui será o combustível gasto, não é? Para nos dar a quantidade que fica. Muito bem, acho que também já perceberam que poderíamos fazer muito mais simplesmente logo aquele cálculo. Então, escreva uma expressão que permita determinar a quantidade de combustível no depósito ao fim de T horas em velocidade de cruzeiro. Portanto, no fundo, nós queremos aqui descobrir a quantidade em função do T, não é? Então, mas se a quantidade está em função do D e o D está em função do T, eu posso escrever Q após D, correto? Ora, vejam lá. Fazemos o Q de D de T, temos aqui a função composta, fazemos o Q de 910T e se substituirmos, ficamos então com 200.000 menos 14,05 vezes 910T. Reparem, conseguimos então escrever a quantidade de combustível no depósito T horas depois de entrar em velocidade de cruzeiro. Correto? Fazendo apenas aqui este cálculo para simplificar, eu penso que dará isto. E, portanto, temos aqui a quantidade em função do tempo. Conseguimos então aqui descobrir a quantidade de combustível, no depósito, T horas após então iniciar a velocidade cruzeiro. Era simples, meninos, era só isto. No exercício D, vou então explicar através do computador com a calculadora gráfica. Depois vejam. Bom trabalho, meninos.